Fala família ReinoCast, a paz do Senhor. Muito bem-vindos a mais um episódio. E o episódio de hoje é um episódio muito especial. Nós vamos falar sobre um assunto que está super em alta. Não é isso? É verdade. Paz do Senhor, gente. Tudo bem, família RinoCast? Queremos hoje, né, tratar de um assunto bem específico, né, para casais. Então tira as crianças da sala. É isso? Tire as crianças da sala, já compartilha esse vídeo para todos aqueles casais, seus amigos que estão casados. Nós vamos falar sobre casais hoje, um assunto muito especial. E o tema de hoje é um tema. Os 7 erros que estão destruindo o seu casamento. E nós queremos começar esse podcast hoje já abordando essa temática, porque tem muitos casamentos que estão sendo destruídos não por grandes erros, mas por erros tão pequenos que quase a gente nota, e com isso vai gerando um afastamento. E desse afastamento, um distanciamento, e desse distanciamento, uma ruína de uma coisa que foi instituída por Deus, que é o casamento, para que nunca se acabe. Verdade. E assim, muitos relacionamentos estão sendo, né, chegando ao divórcio, nem por questão de traição, mas por muitos outros erros, fatores que, se não forem reparados e de ambas as partes não tiverem interesse em restaurar, né, acaba realmente em divórcio. E a gente vai falar sobre 7 erros. Talvez não dê tempo a gente falar sobre os 7 todos, mas vamos aqui devagarzinho falando de cada erro. E antes de a gente começar a falar do primeiro erro, eu queria convidar você, que já está inscrito aqui no canal, a compartilhar esse vídeo, porque esse podcast vai impactar muitos casais que estão passando por crises, dificuldades, e até mesmo aqueles que estão vivendo dentro do mesmo lar, mas tem uma frase até que você estava me dizendo, né, que tem muitos casais que estão vivendo na mesma casa, Sim, juntos, mas não estão mais em sintonia, né? Estão só ali convivendo. Então isso. já vai mandando esse vídeo, né? Já vai mandando esse podcast aí para todo mundo, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possível, para que sejam impactadas pelo aquilo que Deus quer falar hoje, porque nós temos certeza que o Senhor quer ministrar na sua casa algo especial. E nós vamos falar sobre 7 erros que estão destruindo o nosso relacionamento, né, que destruíram muitos relacionamentos. E Sim, nós já passamos por esses isso. erros também e passamos por alguns recentemente, não é isso, meu amor? É verdade. Teve uma fase, e um desses erros, que eu acho que é dos essenciais, né? Nós passamos dias sem se comunicar, né, amor? Sem dialogar, e o Laito vai falar um pouco mais sobre isso. Então a gente vai falar aqui sobre 7 erros. Que erros são esses? Primeiro, falta de diálogo, não orar juntos, palavras que ferem, portas abertas. Esse portas abertas vai falar sobre quando a gente abre as portas para outras pessoas intervirem no relacionamento. Sobre o dinheiro, falar, abordar sobre o erro que é as finanças, que muita gente se perde também com relação às finanças. Falta de sexo é um dos podcasts, um dos erros. E quando os papéis se perdem, são os temas que nós vamos abordar aqui hoje nesse podcast. Então não sai daqui, fica até o final, porque Deus tem algo para falar com você, ao seu coração, neste momento, né, que você está assistindo esse episódio. E aí, Raíssa? Erro 1. Falta de diálogo. Como esse erro hoje tem prejudicado, né, muitos relacionamentos. Como você falou, nós já passamos por isso. Na verdade, meu amor. E a Verdade. falta de diálogo, ela nos afastou por um período longo do nosso casamento, né? Logo no início dali do nosso relacionamento, né, um pouquinho mais na frente, Isso. a gente passou por esse momento, né, dessa falta de diálogo. Conta um pouquinho Isso. pra gente aí como foi essa questão da falta de diálogo pra você. É uma assim, tem várias situações que a gente pode aplicar. Uma delas é por questão de estar em conflito, estar em divergência de opinião. "Ah, eu quero evitar a briga, não quero brigar, então eu Boa, vou boa. me calar para não gerar um uma confusão e perder a paz", enfim. Aí, um dos 2 às vezes prefere ficar em silêncio, e aí Um dos é, dois, no caso eu, né? era você. O lado preferia ficar em silêncio 3 dias, às vezes, né, amor? Ou 4 dias ou mais. mais. Ficar em silêncio e eu ali como a
como persistente, né? Vamos conversar o que aconteceu e tal. E ele preferia manter silêncio para não me ferir e não, às vezes, também, dependendo da forma, da hora que você reage, como você fala, você pode falar de uma forma que desagrade o outro, É. né? Qual era o meu ponto de vista, né? Você está falando do seu ponto de vista, vamos falar aqui do por que que eu me calava, né? Eu me calava por quê? Porque, para evitar grandes confusões. Para mim, ficar em silêncio era mais saudável do que sair brigando. E para você, não era. É, para mim eu queria resolver porque aquilo gerava como é que se diz? Era como que virando uma bola de neve e ia aumentando outros problemas, né? A gente precisava às vezes dias sem se falar, precisava resolver uma coisa, precisava conversar, precisava. E E eu aí era muito bom ficava nisso, nisso, né? né? Eu Você era conseguia falar com outras pessoas muito e não conseguia falar com você, né? Isso era triste, terrível, gente. E quanto isso, tortura. né? E quanto isso machucava. E guardar os sentimentos sempre foi uma alternativa para mim. Era uma forma que eu tinha de guardar, né? Para não gerar grandes confusões, grandes brigas. O que é que eu fazia? Então eu me calava. Eu ficava chateado com alguma coisa que acontecia no nosso relacionamento. Teve situações e que era coisa simples, mas eu ficava chateado e aquilo me chateava. Mas por quê? Porque de tanto eu guardar as coisas, às vezes era uma coisa simples, né, amor? Tipo, às vezes um jeito que Sim, você falava, isso. que você falava alguma coisa que não era um bicho de sete cabeças, mas a maneira que você falava eu já ficava ali chateado e passava mais dias sem falar. E às vezes nesse silêncio é onde gera, tipo, a pessoa, não sei o que aconteceu, né? Não há um diálogo, então não tem como resolver. E aí, às vezes, a outra pessoa fica ali formulando coisas que foi acontecer. Aí começa a criar coisas, às vezes, que nem existe, porque esse distanciamento do silêncio, né? Exatamente. E Provérbio 18:21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua, né? Que a morte e a vida estão no poder da nossa de falar, né? Uhum, A boca ela pode eh, salvar alguém ou ela pode também destruir alguém. E o não falar também gera morte, sim, porque quando você não fala, gera frieza, gera esfriamento espiritual, esfriamento conjugal, que era uma coisa que a gente estava passando, né? A gente é, estava passando por um esfriamento conjugal. Por quê? Porque eu não queria falar, e não queria falar gerava distanciamento, gerava distanciamento, faltava conexão. E aí era duas estranhas dentro de casa por um simples fato de não dialogar, porque estava com raiva e não queria resolver algum problema. Então, o não conversar, a falta de diálogo é um erro que quase, né, leva o nosso casamento a uma ruptura. Mas graças ao Senhor, em um momento, né, que me marcou muito, foi quando um dia eu estava já uns 3 ou 4 dias sem falar com a Raíssa, e isso me gerava em mim, né, esse guardar esses sentimentos. Você fica tão aprisionado ali, e qualquer coisa que acontece, você fica com raiva, como a Raíssa estava dizendo. Às vezes ela nem falava algo que fosse para machucar alguma coisa, mas só o jeito dela olhar, às vezes, já uhum, ficava com raiva. Por sim, quê? Porque a pessoa estava guardando um sentimento de uma coisa lá atrás que aconteceu e não quis colocar para isso. fora. Né? Então, quanto isso é ruim? Então, chega um momento em que você vai guardando tanto que você vai explodir. E essa explosão vai machucar alguém. E esse alguém foi o meu filho, no caso, né, o mais velho. E aí eu explodi e explodi com ele. E essa explosão me mexeu comigo, porque como eu explodi com ele, eu vi que eu precisava fazer alguma coisa. E daí para frente eu pedi a Deus direção, e o Senhor foi me dando, e o Espírito Santo vai me ensinando, Sim, e foi me conduzindo a conversar, a colocar para fora os sentimentos, a colocar para fora aquilo que estava me machucando, me prejudicando. isso, E hoje, graças a Deus, a gente não tem mais esses momentos, né? verdade. De ficar com raiva do outro. Não que a gente não fique, né? Que de vez em quando o bicho É pega normal. e. Mas é isso, tipo assim, a sua postura já é outra, a sua reação já é outra, e você já tem uma forma de resolver diferente. É o que ajuda muito, né? Sim, Mas verdade. era um erro que realmente eh, causava de dias, né? Em mim e em você também, né? Para ambos era algo que não trazia, como é que a gente pode falar? Não Edificação, né? trazia edificação, é. Verdade. E aí é onde a gente já entra no erro 2, né? Isso. O erro 2
vai falar sobre a questão da comunhão espiritual, né? Da vida espiritual juntos, do orar juntos. Sim. Ah, isso aí Também, pra mim também sempre foi muito difícil, né? Orar juntos, né? Pra mim sempre foi muito complicado. Porque orar juntos, pra mim, é... eu sempre tive aquela frase guardada no meu coração, que é até um texto bíblico, né? Que diz que entra no teu quarto, fecha a porta sim, em e secreto, entra no né? teu secreto e fala com Deus. Amém. Nós temos que fazer isso sim. Temos que ter nossos momentos de intimidade. Então, quando a minha esposa chegava perto de mim, a bichinha, para orar, né? A serva santa vinha para orar, eu já parava de orar e ficava com vergonha. E tinha vergonha, medo, sei lá, de orar. Não sei, era alguma coisa espiritual, força que queria nos afastar desse momento de comunhão com Deus. E aí, nos afastava desse momento de orar. Eu ficava logo com medo, não sei o que é isso. Isso você sempre queria estar E eu queria pertinho, orar né? junto, porque Orar achava junto. que era importante, era Sim. essencial. E é essencial, né? Isso, E é muito aí, importante. aí quando. Mas aí às vezes é por a gente não ter. Aí tinha que passar por isso pra aprender pra hoje estar falando pras pessoas, né? Talvez, é verdade. Com certeza, né? É, Porque nada que a gente viva, né, não há um propósito, né? Tudo que Deus permite a gente passar é permissão para que gere-se para que se torne um propósito e esse propósito possa alcançar também outras pessoas, né? E hoje a gente está aqui falando sobre erros que são isso. nossos erros, né? Que a gente passou por isso, que talvez também você que esteja em casa esteja passando por algum desses erros. E aqui não é para acusar, aqui também não é para expor a nossa vida, mas é para trazer edificação e clareza. Porque Deus, ele através da palavra e a palavra que Sim. liberta, ele vai trazendo clareza, né, para que você possa sair dessa situação, né, do seu casamento de crise e você possa viver a plenitude daquilo que Deus preparou para esse relacionamento, para que Deus preparou que o homem e a mulher vivessem em plenitude dentro de um relacionamento saudável. E aí essa questão do orar juntos é uma das coisas, assim, eu acho que é uma base, é um início, né? Se a gente tem o hábito de orar juntos, de fazer um devocional juntos, de buscar ao Senhor juntos, é, a gente vai resolver conflitos juntos, a gente vai ter uma afinidade espiritual. O Espírito diz que o Espírito testifica, né? Verdade. Então engloba várias coisas. E aí a base, né, de você orar tem que ter o seu momento, como você falou, tem que ter o meu momento íntimo com o Senhor, cada um no seu pessoal, que a salvação é individual. Mas a edificação do casal, que aí vem a corda de três dobras, É né? verdade. Que o Espírito Santo Eclesiastes, é, né? Deus precisa ser a terceira dobra. E aí, em tudo que for fazer, o Senhor está no meio do casal, está à frente. Verdade. E quando o casal ele não se acostuma a orar juntos, né, ele também vai se acostumando a resolver a sua vida sem contar com Deus, né? E aí, E quando... pode errar muito aí, né? Erra muito. E a gente vê um exemplo que eu tenho lido um pouco sobre isso, um exemplo bíblico. Amor, quando Abraão e Sara, eles recebem uma promessa, né? Deus chega para eles, né, e manda ali e diz a promessa para eles, ó, vocês vão Sim. ser pais de uma grande nação. Então, o casal da promessa, aquele casal que tinha a promessa, né, carregada por Deus. E é o que é que acontece com eles? Eles é, recebem a promessa, mas a promessa demora um pouco. Uhum. E aí, quando ela começa a olhar para suas condições humanas, Sara vê que não há possibilidade humana de ela gerar, porque ela olha para ela e diz assim: eu já sou velha, né? É. Aí ela olha para Abraão e diz: vixe, Abraão é que tá ruim mesmo. Porque Abraão já tá lá sua idade bem avançada. Uhum. E aí, como é que vai? Nós dois vamos ter condições de ter filhos. Porque eles não creram naquilo que Deus tinha falado para eles. Eles olharam para sua condição humana e esqueceram a promessa. Isso. Porque o que é isso? Falta de alinhamento espiritual. Falta de oração conjunta Exatamente. sobre esse assunto. Então eles precisavam orar juntos para que eles fossem consultar a Deus junto. Mas aí o que é que acontece? Quando eu deixo de falar com o pai e começo a olhar para questões humanas, eu, como humano, quero resolver as coisas sozinhos. Então, quantas vezes a gente não quer É resolver alguma verdade. coisa sozinho? E quantas vezes eu, sozinho, tomei decisões sem orar junto com você e a gente se prejudicou, a família se Uhum. prejudica? Porque quando vem a consequência, não vem só para Bem um, para todos. né? Vem para toda a família sofre, né? É.
Então, quantas vezes isso não já aconteceu também com a gente, né? Verdade. Porque quantas vezes a gente toma decisões que quando a gente não para, amor, vamos aqui orar, né? Vamos consultar o Senhor para que a gente se alinhe junto e saber se é isso que Deus quer pra gente, É né? verdade. E isso é muito importante que você falou. E a questão do discernimento, às vezes, por exemplo, você tem um discernimento ou uma maturidade, e já a mulher, com, às vezes, tem Tem outra vários percepção, sensores, vários, né? é Tem diferente. outros. E aí ele junto, buscando, né? Ao Senhor, vai ter um momento de uma decisão, vai ter. E aí junto toma essa decisão, né? Exato. Quando lá em Eclesiastes 4:12, né? Como a gente citou, e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Porque quando a gente tem o direcionamento do Senhor, é muito mais fácil, é mais difícil errar, É verdade. né? E aí ambos estão no mesmo trilho, no mesmo caminho, buscando o mesmo propósito. Então tudo isso alinha um casal, né? Verdade. E a base é o espiritual estando bem, estando juntos ali buscando ao Senhor. Verdade. Então, quando Abraão e Sara, eles recebem a promessa, eles era para esperar em Deus Sim. e confiar no Senhor. Então, eles se desalinham naquele momento, deixam de orar. Uhum. Aí Sara tem uma ideia, a questão humana. Eu deixei de conversar de ter intimidade em casal e essa intimidade de casal também ser a intimidade com o Senhor. O que é que aconteceu? Sara toma uma decisão. Abraão, dorme com a minha serva Agar, porque se depender de mim, tu não vai ter filhos. E Então, foi uma decisão dela isolada, dela né? isolada. E aí ela era para ter feito o quê? Abraão era para ter feito o quê? Como sacerdote ali da casa. Meu filho, vamos consultar o Vamos Senhor orar. para saber Uhum. se isso aqui é a vontade de Deus. Isso. E aí essa falta de intimidade com o Senhor gerou-se Ismael. Isso. E Ismael trouxe E as grandes consequências. problemas para dentro de casa, não por culpa dele, mas gerou ciúme da sua mãe, né, discórdia dentro do lar, Desconforto. desconforto, muitas coisas que Sara trouxe para dentro do relacionamento através de uma decisão precipitada, Isso. que Abraão era para ter tomado, feito assim, minha filha, vamos falar com o Senhor. Então, nós temos que ter cuidado, É. porque também eu já passei por situações assim, de tomar decisões sem falar com o Senhor, eu sei quanto isso é prejudicial e hoje eu não quero mais cometer esses erros passados, que isso Verdade. também prejudica o nosso casamento. Verdade. E aí, já indo para o terceiro erro, né? É um erro muito, que eu acho muito, assim, chave, né? Que é as palavras ferem. Eita. O poder que tem as palavras, né? E aí, quando a nossa boca, ela vira uma arma. E aí, vai do momento de você saber falar e saber se calar, né? De você pedir a Deus sabedoria no que falar. E aí, nós, mulheres, né? Como mãe, como esposa, temos o poder de proferir bênção sobre o nosso lar ou maldição. Verdade. E aí vai muito do autocontrole, né? Domínio E próprio. domínio próprio. E também pedir sabedoria, porque é uma guerra constante. Que aquilo que ele não quer, ele faz, aquilo que ele quer, ele não faz. Então, em todas as áreas da Paulo, né? nossa Quando vida, Paulo vai Paulo, escrever. em todas as áreas da nossa vida, a gente tem conflitos. E aí ninguém é perfeito, a gente não nasce sábio. Então é uma construção, né? Verdade. E essa questão de você, né, as palavras que ferem, esse erro que é um erro também silencioso, apesar de ser palavras que ferem, mas às vezes a gente acha que esse erro é um erro que não vai destruir o meu relacionamento ou esfriar o meu relacionamento. Porque tem coisas que a gente faz que não acabam o relacionamento, Sim. mas que esfriam e que geram ali um certo distanciamento. E aí há momentos que a gente se pergunta, o casamento está mais como um casamento ou como uma sociedade, Uhum. né? Porque quando o casamento esfria, vira uma sociedade. É É. duas pessoas ali, Amigos, é dois amigos dentro do mesmo isso. casamento. Mas por que que o casamento esfria? A gente já falou de dois erros aqui passados, né? E agora nós vamos falar de um erro que é muito forte e que tem muito poder, que você já deu uma bela introdução, falando que justamente as palavras ela têm poder. Isso a gente escuta direto, né? E
A morte e a vida estão no poder das palavras, como a gente já falou no primeiro né, lá no primeiro erro, que a morte e a vida estão no poder das palavras. Assim como se calar também fere, Sim, e se eu não tiver controle sobre a minha língua, eu posso matar alguém. E uma palavra proferida, ela jamais volta vazia. exatamente. Elas machucam, traz consequências, né? Então, assim, Raíssa, para você, né? Para você, como seria uma maneira ideal, né, de uma mulher falar com o homem? Porque existem vários tipos de linguagem, né? E a mulher, ela tem o poder nas suas mãos, que está lá em Provérbios também, vai falar, e Eclesiastes também diz, que a mulher sábia, ela edifica e ela constrói o lar, Uhum, né? Mas a tola, ela destrói com as suas próprias mãos ou sim. com a sua própria boca, nós podemos dizer assim. E a mulher sábia, ela tem esse poder de construir, de edificar, né? De construir a casa que ela quer, o relacionamento que ela quer, o marido que ela quer, está no poder, né? Os filhos que ela quer ter. Porque Deus deu um poder para ela, Uhum. que foi a sabedoria, através do que ela falar, de como agir, de como conduzir. Então, para você, como seria a maneira ideal de uma mulher falar dentro da sua casa? Vamos lá. Em uma dias como nós passamos, né? Dias que tem se passado muito rápido, em uma correria, que muitas vezes a mulher hoje, antigamente a mulher era só a dona de casa que cuidava dos filhos e várias outras tarefas, mas ela era focada ali. Hoje a mulher da sociedade, ela cuida dos filhos, às vezes cuida da casa quando não tem alguém para ajudar, trabalha fora e aí tem às vezes o cargo na igreja, tem N's, né? Aí a Funções, né? esposa então tem N funções. E aí tem que ter um cuidado, tem que ter uma organização e uma disciplina para não cair a questão do estresse, né? O estresse vai ser gerado se eu criar ali uma bola de neve e eu ver que eu não dou conta. E a mulher tem muito isso, né? De se sentir que está dando conta de tudo, que está, né, tudo em ordem. E ela precisa, é uma necessidade dela, isso. Mas a questão da forma do diálogo, em muitas situações, é nunca acusar, né? O homem chega em casa, por exemplo, do trabalho, e aí, às vezes, ele só quer ficar no silêncio dele. Só quer ficar no. Conhecido a caixa do nada, né? E aí a mulher tem a necessidade de falar, né? Quer 1000 palavras, mas é mais, né, amor? É, muito mais de 1000 palavras. É, suas mais de 1000 palavras por dia que ela tem necessidade de falar. E aí o esposo chega, ela já quer falar tudo ali pra ele. Já levar problemas, já levar, falar tudo. E aí ele já chega às vezes com a cabeça cheia de problemas que passou o dia absorvendo e quando chega em casa para ele é um refúgio. Então ele quer ter o seu momento de paz, de às vezes de parar, ficar sem pensar em nada, ficar sem pensar em problema. E aí quando a gente, mulher, que é natural da mulher, da natureza da mulher, é chegar E e jogar já tudo, querer né? falar tudo. E normalmente é logo os problemas Sim, começa pelos piores, problemas, né? né? Então, isso já causa muitas vezes um conflito ali. E aqui a gente tem que ter maturidade para entender a cabeça da mulher e a cabeça do homem, né? Isso. Que são duas pessoas completamente diferentes em um mesmo lar, juntos, que decidiram, né, construir uma família e daí viver. E a gente tem que deixar bem claro que casamento, tem muitas pessoas que dizem, né? Ah, o amor acabou. Não acabou o amor, acabou a decisão de amar. É. Porque casamento, né, é uma decisão, amar é uma escolha. E é muito forte isso. Então a gente precisa de. Quando eu vi até um vídeo hoje pela manhã, uma moça chorando e dizendo, né, que depois de 15 anos de casada, ela rompeu o casamento. Uhum. E aí ela foi para, né, lá para fora, pro mundo e tal, e começou a sair. E aí ela foi ver lá que a situação lá de fora hoje tá pior do que dentro do casamento. Uhum. Eu também vi outro vídeo que mandaram para mim de uma mulher dizendo assim, gente, tá difícil. Hoje não tem mais homens, né? E nem mulheres de verdade solteiros aí. Tem só. A gente tá tudo muito bagunçado hoje, Sim. né? Então é uma dificuldade. E aí essa moça dos 15 anos de casado falou
que o quanto ela se arrependeu de ter se divorciado. Por quê? Porque ela decidiu se separar, né? Os dois decidiram se separar, mas quando ela foi estava lá fora vendo que era pior lá fora do que dentro do casamento, ela foi dizer assim, eu poderia ter continuado, né? Uma simples conversa, um simples Isso, seria mais diálogo, fácil uma ter simples lutado. decisão, eu teria continuado um casamento de 15 anos do que parar e desistir. Então não pare, não desista, né? Verdade. Porque o casamento é uma decisão, amar é uma escolha, né? Não ter esse negócio de ficar, ah, já estamos velhos demais, não tem como mais acender o amor. Não, é uma escolha. Tudo é escolha, né? E aí, esses erros, normalmente vão ser fases que você vai passar, né? Falam, você vai ter a crise do 1 ano, de 3 anos, de 7 anos, todas essas tem, né, amor? É, tem. E aí, gente, quando se depara, tá na crise. E aí você pode ter 30 anos de casado, pode ter quantos for, ainda vai ter. É. Ninguém é perfeito. E como o homem e a mulher são bem diferentes, mas a ideia é essa, né, amor? Que se completem. E aí que um entenda o outro. E são desafios diários que vocês têm que saber lidar e tentar entender o outro. E quando um tiver ali mais estressado, mais explodido, ter cuidado nas palavras para não inflamar Isso. mais, porque muitas vezes vai ter atitudes que você vai tomar ali no calor que não volta É. atrás. Eu acho que uma das coisas que mais chateia, né? Falando aqui como os homens, né? Mais chateia os homens é a falta de sabedoria, muitas das vezes também do modo como a mulher começa uma conversa. A mulher às vezes chega pra você, por exemplo, o homem tá se esforçando, né? Não tô. Uhum. Galera, é uma suposição, certo? O cara tá se esforçando em casa, vai começar a lavar a louça. Aí o cara chega, vai lavar a louça. Ele nunca lavou. Primeira vez que ele vai lá lavar a louça. Aí o cabo começa a lavar a louça, né, pra tentar agradar a mulher. Aí a mulher na cabeça dela, ela já vem com duas coisas na cabeça. A primeira coisa é que ele vai fazer errado. A segunda coisa é que ele tá fazendo por algum interesse. Gente, se o cara tá lavando as louças, é por um interesse. Ninguém vai fazer as coisas de graça. Vai fazer alguma coisa de graça? Ninguém faz nada de graça, né? Já é com algum interesse. Mas na cabeça da mulher ela já é assim. Ou ele vai fazer alguma coisa, né, por interesse, ou então ele vai fazer e vai fazer mal feito. E aí o que é que acontece? A mulher, às vezes, por falta de sabedoria e falta de incentivo, é o que é que ela vai fazer? Quando o cara começa a lavar a louça, depois ela vai lá, tu não sabe fazer nada. Tu não lava a louça direito. Aí deixa que eu termino. Aí o cara termina. Ou então quando ele lava a louça todinha, depois ela diz, lavou a louça mal lavada. E aí depois, em um momento de discussão, ela não lembra do que ele lavar a louça. Ela vai dizer assim, Uhum. você nunca faz nada dentro de casa. Então essas coisas vão fazendo que o cara se afaste de ajudá-la quando ela Sim. precisa. Então, no canto de ela incentivar, chegar junto e incentivar, ela faz o quê? Afasta. Aí por isso que às vezes os homens, não é todos, é exceções, alguns homens não, também tem mulheres que são sábias e fazem totalmente diferente. Mas às vezes os homens não fazem o que a mulher precisa que faça por causa disso. Então a É gente onde também tem que saber é, recompensar, né? tem que ter os reconhecimentos, né? E aí, quando tiver errado, corrigir, mas É, quando eu fizer algo, né, que aí até se esforçou e aí, às vezes, a gente tem que abrir mão do perfeccionismo, né? é. E eu tava vendo uma psicóloga falando sobre a mente do homem, e ela disse assim: quando uma mulher chega dizendo assim, você fez isso errado, não sei o que, não sei o que, o homem lembra da mãe dele, certo? E quando o homem lembra da mãe dele, ninguém gosta de receber carão, gente. Uhum, Ninguém gosta, principalmente o homem não gosta de receber carão. E o homem não gosta de receber carão. E às vezes vem a mãe, vem a pessoa, né, a esposa, e dá carão como se fosse a mãe. O cara não gosta disso. Existe uma forma de a mulher falar que é a mulher donzela. Tava vendo essa psicóloga falando. E eu achei muito legal isso. E aí isso me fez lembrar, tipo, a minha cabeça funcionou da maneira que ela estava pensando. E aí ela falou assim, que quando a mulher tem alguma coisa para corrigir o homem, ela chega e diz assim, meu filho, eu preciso que você me ajude nisso. Ela se coloca no ponto de vítima e automaticamente na cabeça de um homem guerreiro, o uhum, homem ele quer fazer o quê? Ajudar uma donzela em perigo, né? Mas quando a mulher é a madrasta, a mãe mandona, o homem ele já tem a sensação de fuga. Isso foi uma coisa que eu vi e na minha cabeça, né, eu achei que condiz muito. Então, quando até a maneira que a mulher fala, ela tem um poder de trazer o sim. coração do homem para perto,
ou de afastar ele de fazer alguma coisa. Então a gente tem que ter essa prudência. Assim Verdade. como também um homem tem uma função muito importante na questão de conduzir a família com as palavras, né? Porque o homem, como líder da casa, ele precisa conduzir toda a família, né, ao Senhor. E isso é um papel que o homem deve ter, né? Do que ele vai falar, da maneira que ele vai falar, Isso. a postura que ele vai dizer. E o homem, ele tem esse poder também nas mãos de conduzir o povo, porque como ele é o líder, e quando ele fala de uma forma, né, inspiradora, toda a casa anda junto. Ele consegue convencer a Verdade. família, ele consegue convencer a casa, ele consegue convencer o filho a fazer algo que ele quer, ele consegue convencer a esposa também. Quando ele sabe usar as palavras certas, quando ele sabe inspirar a família, ele consegue, né, trazer todo mundo para perto. E que isso também é um poder que Deus também deu na mão do homem. Verdade. E essa questão que você falou ali da donzela, da forma como, né? eh, Às vezes, hoje, as mulheres hoje às vezes querem muito resolver. Ah, tipo, ele não vai fazer mesmo, eu vou fazer. E aí não dá uma oportunidade para ele fazer, né? E aí depois, você não faz. Mas por quê? Se quebrou uma lâmpada, se aí ela não deixou ou não gerou uma oportunidade de mostrar para ele que precisava dele para resolver aquilo, e aí ela já foi lá e resolveu, então nunca ele vai fazer, porque ela já chega e resolve logo, né? É verdade. Vamos avançar? Qual é o próximo erro? Quarto erro. Portas Eita abertas. Deus. Esse foi um dos erros, que portas abertas. Alô, que tema diferente, né? Portas abertas. O que é que significa isso? É que às vezes nós deixamos a porta do nosso casamento aberta para outras pessoas externas intervirem no nosso relacionamento. No começo do nosso casamento, isso foi uma das coisas que a gente teve que fechar as portas. Por quê? Porque senão nosso casamento seria prejudicado. E eu já vi, né, e vivenciei pessoas que tiveram casamentos prejudicados por interferências externas. Porque muitas pessoas querem se meter na tua vida de casal, né? A família quer se meter, um amigo quer se meter, e muitas pessoas querem, né, dar opiniões sobre ali, Sim, sobre o seu casamento. Então tem que ter muito cuidado e muita prudência com isso. Você precisa fechar as portas, né? Não que você não precise de conselho, não que você precise de um aconselhamento, de uma mentoria, de alguma coisa, mas você precisa selecionar quem pode dar alguma opinião sobre, né, o seu casamento. Mas o mais importante é que vocês dois precisam de alinhamento. Vocês dois precisam estar alinhados. Por quê? Porque senão você vai dar mais ouvidos a um exemplo, à sua mãe, do que à sua esposa. E isso não é bom. Isso é muito ruim. Quando a mãe tem mais voz altiva no relacionamento do casal do que o casal, aí o negócio pega, aí o bicho pega. verdade. E lá em Gênesis 2:24 vai dizer: Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, é bíblico, né? Precisa ter uma renúncia, precisa abrir mão. Quando casa, fala quem casa quer casa, né? Verdade, Eu preciso deixar o pai e mãe, e a partir de agora vão ser só os dois, verdade. né? Será uma nova família. E, e aí, quando você, né, não coloca limites, né? Deixa a questão da expressão de portas abertas, né? Porque você deixa qualquer pessoa interferir no seu relacionamento. Então, as pessoas construírem o seu relacionamento. Ah, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, porque comigo foi assim, porque. Verdade. Então, não, nem sempre o exemplo do seu pai, da sua mãe, vai É, servir de regra para você. verdade. Isso é muito verdade, porque às vezes o que funcionou, um exemplo, para o seu pai, ou para sua mãe, ou para sua amiga, ou para o seu amigo, não vai funcionar para você, né? Pode ser um direcionamento, mas não vai funcionar para você na prática. Então vocês precisam, né, conversar muito entre si para que vocês consigam se alinhar. E se precisar, sim, né, de um aconselhamento, de alguma coisa, você procura uma pessoa indicada para fazer isso. Quando surge um conflito entre vocês, né? A primeira reação é conversar com o outro ou procurar conversar com outras pessoas, né? Isso é muito forte, porque às vezes a gente vê alguns casos de muitas pessoas que vão começar
que eles estão passando por Os um primeiros problema, conflitos, né? né? Ali aqueles mesmos conflitos, aí nunca de sentar com o seu cônjuge para resolver, vai conversar sobre aquela Foi externo. crise com outras pessoas lá fora. E abre uma brecha. E abre uma brecha muito grande, né? Eu vi, eu vi até um vídeo engraçado esses dias de uma moça contando, né? Amiga, eu tava namorando com um rapaz que era namorado da minha amiga. Eu comecei a namorar com ele porque ela me contava tudo que ele fazia. Isso era Vixe. um meme, né? Isso não é um vídeo real, mas era um meme. Mas aqui abre um alerta para nós. Tudo que acontecia de bom, ela chegava para essa amiga dela e contava: Ó, meu marido é assim, ele faz isso dentro de casa, ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso. Ah, minha mulher Isso é faz isso, ela é uma mulher excelente. E aí você tá fazendo perigo. propaganda É. lá Do seu pra fora. produto. Você está fazendo uma propaganda e depois pode prejudicar Vigia. você. Então tem que ter, as portas têm que estar fechadas, né? Você tem que blindar o seu casamento para que não haja nenhuma interferência externa, né, que não seja filtrada, porque você só abre a porta da sua casa para quem você quer deixar entrar, né? Você escolhe quem vai para sua casa. Você não Sim, abre a porta para qualquer pessoa. Então, portas abertas é porque a porta está escancarada e isso. qualquer pessoa tem liberdade para opinar sobre o seu relacionamento. Isso não pode, não é saudável. Verdade. E aonde entra? Quando você casa, você precisa mudar algumas posturas, algumas coisas. Amizades, quando você era jovem, não vai ser do mesmo jeito, né? Isso. O homem, amizades com mulheres, com meninas, enfim, ou vice-versa. Então, não vai ser da mesma forma, porque já não é saudável para o seu relacionamento. E é onde tem que ter muito diálogo, porque às vezes, para mim, é, eu não, eu não me liguei nisso, mas para você, ó, teve esse discernimento. E aí, isso lá na frente poderia gerar um problema. E aí, os dois estando sempre Alinhados, né? juntos, né, em diálogo, em oração, em acordo, não deixa brechas para que isso venha acontecer no futuro. E aí também fala a questão do quem você traz para sua mesa, Sim. né? Onde você está sentado. Isso, as mesas que Exatamente. você senta, os lugares, e aí de não expor o seu Sim. relacionamento e não deixar exatamente brechas para o Sim, inimigo verdade. entrar. E sobre isso que você falou, sobre sentar em mesas, Provérbios 13:20 vai dizer o seguinte: quem anda com o sábio, sábio será, né? Ou então sábio é, em outras versões. Olha que coisa rica. Então, quem anda com sábio, sábio é. Se eu sou casado, Raíssa, com você, nós não podemos, né, pedir opiniões sobre o nosso relacionamento a uma pessoa solteira. Tu acha que vai dar certo? Não, não. O que é que um solteiro tem para ensinar a gente sobre relacionamento, casamento? É difícil, Não, né? Ah, ele é especialista em não é alguma uma coisa. referência. Ele não tem vivência, não tem exemplo de vida, na experiência vivida para orientar ou ensinar alguém sobre isso. Então a gente tem que filtrar. E a gente vê muitos casais, né, que têm muitas amizades, não que não deva ter com solteiros, mas que às vezes se deixam influenciar por solteiros. Um Uhum, homem casado que anda com homens solteiros e só anda com homens solteiros e só senta em mesas de homens solteiros, ele vai se sentir, né, um peixe fora d'água. isso. Porque ele diz, mas eu sou o único casado, então eu tenho que ser solteiro também, porque a minha mãe dizia para mim, e o Salmo primeiro também diz, né, mas minha mãe dizia muito isso, que me diz com quem tu anda, que eu digo quem tu é. Quer dizer que a gente se molda às pessoas que a gente está convivendo. Uhum. A gente vai se tornando parecido com aquelas pessoas que a gente anda o tempo todo. Então, a gente precisa fechar as portas e não deixar pessoas estranhas entrar no nosso relacionamento. E o cuidado até também a questão de você se comparar, né, amor? Se comparar. Hoje, por exemplo, as redes sociais. Existe um modelo perfeito, mas nem sempre aquilo que mostra é o que é, É verdade. E aí tem muita gente que se modela né? a uma pessoa das redes sociais, né? Ô Laito, você não é assim, o fulano de tal, ele é assim com a esposa dele. E não é, gente. Não existe uma forma. É Cada casal é diferente. E outra, não se baseie nas redes sociais. verdade. Isso é muito forte, porque às vezes, o que é que acontece? Eu vejo um casal shapeado ali, todo bonitão, e eles todo tempo. Que lá nas redes sociais é mil maravilhas. Aí você chega em casa, você passa o dia olhando para aquele casal lá, né? Para aquele homem ou para aquela mulher lá. Aí quando você chega em casa, o seu marido nem se parece nem um pouco com aquele que você tá vendo lá.
automaticamente você já vai esfriando, você já vai criando um distanciamento. Se não for o Espírito Santo e você não decidir orar e buscar o Senhor e se Sim. afastar disso, você vai dizer: o meu marido não é ideal, meu marido não é perfeito, a minha esposa não é ideal, a minha esposa não é perfeita. E o que é que vai acontecer? Um afastamento, uma ruptura. Por quê? Porque eu Gera uma tô se deixando frustração, né? influenciar por uma rede social, por uma vida de alguém que às vezes nem verdade é. Isso. Que E ali aí, é cheio de botox, né? de coisas que ela gasta milhões de dinheiro para ficar daquele jeito. Para que numa pose do Instagram ela fique daquele jeito, ou que o cara gasta ali arruma de coisa na academia para ele ficar daquela forma, e às vezes não é. Não que você não deva fazer e buscar, né, Sim. cuidar do seu corpo, mas que você não se deixe levar por essas influências externas. Tenha a sua personalidade, tenha o seu nível de relacionamento com a sua esposa, converse mais com ela, seja mais íntimo, esteja mais próximo, para que você feche as portas, para que o diabo não opere dentro do relacionamento. E foi uma coisa que eu aprendi, sabe? Minha mãe sempre dizia, quando você casar, os problemas que vocês tiverem, você e seu esposo que tem que resolver. Não é tipo, ah, mãe, aconteceu isso, pai, Me entendeu? ajuda aqui. Aí tem uma conta pra pagar, pai. Não, gente. É responsabilidade. É vocês dois, daqui pra frente. E um conflito que eu tive muito grande quando eu casei, né, amor? Foi que eu não sabia dizer não. Sim, Não sabia dizer verdade. não. E aí, por não saber se dizer não, que já fazia parte da minha vida, e acho que todos os meus irmãos tinham isso, aprendido isso, é, gerava, tipo, eu deixava de cuidar, às vezes, da minha casa, ou eu estava fazendo alguma atividade que precisava ser resolvida de casa, e quando já surgia uma necessidade lá na casa dos meus pais, eu deixava tudo aqui e ia pra lá. E aí gerava um conflito dentro da minha casa, que quando eu voltasse, com quem é que eu ia dormir de noite? O que é que eu, Era né? problema, era Onde era problema. que eu... Então, isso a gente, graças a Deus, né, amor, venceu, Verdade. conseguiu resolver e gerou essa maturidade, tanto para nós quanto para minha Sim. família. Para minha família também, né? E hoje a gente vive muito melhor com o relacionamento em família, porque cada um sabe os seus limites, Seu espaço. né? O seu espaço, sabe até onde pode ir. Mas no momento que você passa por isso, É que você difícil. precisa Dar um essa não, dizer fase, não. é difícil. Tem que ter uma renúncia, tem que ter um impulso, você querer mesmo, porque vai ser algo que você vai ser sempre. Vai gerar um conflito, né? Sim, Mas aí é onde os dois têm que decidir e ver o melhor pro casal, né? verdade. E agora, o dinheiro é meu. E aí? É um problema financeiro, né? Que a gente vê em muitos relacionamentos. Graças a Deus, aqui em casa, o dinheiro é nosso, né, amor? É O dinheiro nosso. não é meu, né? É Sim. nosso. O dinheiro também não é só seu, mas o dinheiro é nosso. Vive em um caixa único. Mas em alguns relacionamentos, a questão do dinheiro, de quem ganha mais, de quem ganha menos, quem ganha mais manda, quem ganha menos manda, né? Existe sim uma divergência e saiu uma pesquisa que diz que quase 90%, né, dos divórcios são por brigas, né, e discussões financeiras, né? São por crises financeiras. São, a finança é importante, não é falta de sexo que gera tanto divórcio, não é porque o amor acabou, mas por causa de brigas financeiras. Então isso também é uma triste realidade que em muitos casamentos há essa dificuldade. E biblicamente, né, quando os dois saem da casa dos seus pais e se unem à sua esposa, agora eles dois são um só, Sim. é uma só carne. Então o dinheiro não é mais só meu. Se você ganhava lá quando você era solteiro e agora a sua esposa trabalhava, você trabalhava e cada um tinha o seu caixa separado, Uhum. a partir do momento que casou, é um só. Só. Uma só carne, uma só conta, né? Um só recurso, um só dinheiro, tudo é um só. Aí as decisões têm que ser tomadas em conjunto, a administração financeira tem que ser feita pelos dois, para que o senhor possa continuar prosperando. Né? Nem todo casamento ele vai acabar, né, por outros tipos de erros, mas a grande maioria acaba por questões financeiras. E aí vem da educação financeira do casal também, né? De tudo, gente, desde o começo. Quando você já começa alinhado
né? Por isso que o namoro é uma fase onde você tem que se conversar muito, né, amor? Se conhecer e trocar, o que é que você gosta, o que não gosta, o que você entender como é a cabeça do outro. E quando casar, a gente ainda tem muitas surpresas, né, amor? A pessoa muda, a pessoa é diferente. Quando você conhece realmente a pessoa, é, como ela é conviver, né? E aí, tudo é do que você é, combina. A gente fala até do Verdade. o combinado não sai caro, né? Combinado não sai caro, Então, verdade. tudo é de como vocês constroem, como que vocês conversaram, alinharam isso para se eu tenho um trato, amor, vamos fazer dessa forma. Então, lá na frente, eu não vou ter dois pensamentos, não vou ter duas. Verdade. Então, vai ser Um aquilo, alinhamento, né? isso. Assim como a oração tem que ser conjunta, assim como tem que haver o diálogo, né? Assim como a gente tem que conversar sobre diversos assuntos, a gente também tem que conversar Tem, sobre o dinheiro, isso, né? Conversar sobre para onde a gente vai, quais são os nossos isso, objetivos, as nossas metas, né? Aquilo isso. que a gente vai fazer, né? Os nossos pensamentos Planejar futuros, junto. né? O que que a gente tem de sonhos para ser conquistados e Isso. realizados, porque isso é um alinhamento de propósito. Porque às vezes, um exemplo, a meta financeira do casal, né, de um exemplo, comprar um carro e o outro quer reformar a casa. E cada um está trabalhando para um caminho diferente, isso é desalinhamento. É, Então, o casal também precisa conversar sobre dinheiro, sobre finanças, organizar, para quê? Para que haja um planejamento, um direcionamento, para que ambos caminhem em um mesmo alinhamento, para que não haja um desentendimento e uma ruptura futuramente devido, né, a uma divergência de ideias e opiniões, porque hoje tudo exatamente. vira divórcio, né? E o casamento ele não foi feito para se acabar, mas o Senhor fez o casamento para ser eterno, né? Vamos para o próximo erro. E esse erro aqui é o erro, né, que tem deixado muitos casamentos aí só a sociedade, né? Os cabas estão tudo deixando de ser casados para ser amigos dentro de casa. Quando a intimidade morre antes, né, do casamento acabar. Nós vamos falar sobre a falta de Sexo. sexo. É um assunto que é necessário ser falado, é necessário ser discutido. Então, se as crianças estão na sala, irmãos, tira as crianças da sala. Brincadeira, a gente não vai entrar muito em detalhes, né? Mas a gente vai falar biblicamente, espiritualmente e contar um pouquinho, né, de como Deus trabalha e como também o inimigo trabalha nessa parte, viu? E é uma das áreas que mais o inimigo ataca os casamentos e onde há maior esfriamento espiritual e destruição dos casamentos é aqui, né? Então a gente precisa ter clareza, né, e entendimento que lá em Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 7, versículo do 3 a 5, o apóstolo Paulo diz, vou ler aqui, porque eu não sei decorado todo, né? O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento e por algum tempo, para que vos dedicardes à oração. E depois juntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E aí, serva santa? E Revela aí, para nós. misericórdia. A questão do relacionamento íntimo, né, do casal, eu acho que tem que ser uma prioridade. Na verdade, para o homem é uma necessidade Fala, Deus. natural, né? Uma necessidade natural. E aí, para a mulher, pode ser que ela viva sem, né? Acho que ela consegue viver sem. Triste isso. Corta. E Meu aí fala, Deus, tem amor, tuas misericórdia. dores. É, aqui a gente entra num assunto bem delicado, porque nós, como a gente já falou, nós temos dois entendimentos, né? Nós temos duas cabeças que têm hormônios diferentes, pensamentos diferentes e necessidades diferentes. Quando a gente vai falar sobre sexualidade, a gente tem que entender
né, que a mulher, ela tem um perfil sexual diferente, ela tem um pensamento sobre isso, né, sobre a sexualidade diferente, e o homem, ele tem um pensamento também diferente. E ambos, o casal, tudo tem a ver com o diálogo, né? Isso, Ambos, o casal, precisa ter um entendimento isso. sobre este assunto. E o que Paulo está dizendo, aqui no texto em qual nós lemos, é que o corpo da mulher não pertence a ela, mas sim ao homem. E o corpo do homem pertence à mulher. Quer dizer que a mulher é dona do seu próprio corpo? Aí vai bater em muitas feministas, né? A mulher não é dona do seu corpo. Quando ela se casa, o corpo dela passa a pertencer ao marido. Isso é o que o texto está dizendo. E assim, o corpo do homem também passa a ser da sua esposa. E aí nós vamos ter, né, um entendimento do casal, onde o casal precisa buscar entender a necessidade do seu esposo e a necessidade também da sua esposa. E hoje a gente vê, Raíssa, meu amor, graças a Deus, né, é, aqui em casa nós não precisamos disso. Mas muitos casos, a gente vê muitos homens hoje mendigando por sexo. Isso é uma triste Mendigo, realidade. é? Mendigos sexuais. Misericórdia. Tu acredita que tem. A gente conhece e conversa com muitos casais, né? A gente não pode falar, nem citar, né, nomes. Mas a gente conversa com muitos casais que mendigam por sexo. Que não tem acesso, como o Paulo está dizendo, né? Que a mulher conceda ao esposo o que lhe é devido. O que é que ele está dizendo aqui? Que a Sim, mulher conceda ao seu esposo as suas necessidades, isso. aquilo que ele necessita. E que o homem também conceda à sua mulher, né, a sua necessidade. E um dos grandes problemas é a questão de virar rotina, né? Isso. É de se acomodar, é de não passar a ser algo que eu priorizo e que eu quero fazer intencionalmente. Sim. Assim como uma agenda, assim como todas as obrigações que eu tenho que fazer, tipo assim, eu não Isso era faço, massa, o cara tem um dia na semana né? assim. Ah, esse dia eu vou botar na minha agenda. Esse dia é o dia especial de eu sair com a minha esposa e ter um Pode dia, ser uma né? estratégia, né? É, uma estratégia. Isso é Estratégia. muito massa. Existem, Boa a dica. gente já vê a questão de, o casal tirar um dia na semana. Um dia na semana vai ser pra gente, ou à noite, ou uma tarde. Então, ser aquele momento de qualidade dos dois e que não vai ter filho interferindo, problema, telefone, trabalho, né? Verdade. Então, é algo que tem que ser intencional de ambas as partes. Assim como a mulher também precisa, tipo, não cair na rotina e, e deixar esfriar o relacionamento nessa parte mais íntima. Sim, Assim como todas as outras, tem que haver uma intencionalidade perfeito. para não cair em crise. Muito bom. Então, quer dizer que a pessoa precisa ser intencional. Que a questão de fazer ou não sexo com seu cônjuge não tem que ser uma coisa quando der vontade. Precisa ter intencionalidade, porque às vezes não vai dar vontade, Isso. né? Por quê? Por que que não dá vontade? Porque para a mulher, né, e você pode falar isso melhor É do que questão eu, hormonal, tem várias né? Tem situações, né? várias situações que para a mulher ela precisa estar De completa para ela ter estímulos. vontade, né? Sim. Então ela precisa ter estímulos e nem sempre ela vai ter esse estímulo, né? Vão acontecer diversas coisas. Por exemplo, na rotina do dia a dia de qualquer casal, tem filhos, o filho não dorme, né, fica acordado até tarde, dificulta a vida do casal. Aí vai o Aí cansaço, vem um né? cansaço físico, às vezes você espera, tinha programado, mas aconteceu vários imprevistos, Imprevisto. chegou muito tarde. Então, aí o que é que acontece? Isso não é prioridade. E por não ser prioridade, é uma das coisas que, um exemplo, para o homem, sempre é prioridade. Mas que às vezes na rotina do dia a dia, no decorrer do dia a dia, acontece diversas coisas que isso vai se deixando para depois. Sim. Que vai deixando para depois, não, em outro momento dá certo, não, amanhã dá certo, e amanhã dá certo, e o amanhã vai passando, e acontece diversos fatores e que se abre uma brecha para o inimigo Isso. trabalhar ali. E você colocou muito bem sobre a questão da intencionalidade. Então, Uhum. se eu não parar para ser intencional e dizer, eu preciso fazer isso, porque isso aqui vai salvar meu casamento, isso aqui é uma necessidade mútua dos dois, nós precisamos ter esse momento, porque senão nós vamos esfriar E e vamos gera viver como afastamento, amigos. gera. Exatamente. E vamos viver como amigos, né? Então, isso é muito bacana. Muito boa colocação.
E outra coisa que eu ia falar, esqueci. Então vamos aqui, pegar a linha, enquanto tu lembra aí do que tu vai falar, né? Vamos continuar a linha de raciocínio. Então a gente precisa ser intencional. Intencional para que a gente tenha o dia correto. Então a gente precisa, a dica que você deu, né? Separar um dia ou um dia na semana para que você tenha uma programação só para isso. Isso é muito bacana. Essa dica foi uma dica de ouro. Então já anota Uhum. aí essa dica, você que está com um bocado de tempo, que não faz nenhuma programação diferente, né? Faça um dia especial do casal, só do casal. Não precisa ser um negócio super mirabolante, né? Mas precisa bolar um dia para dar uma aquecida na relação. E muitas vezes é preciso ter a compreensão. Vai ter momentos, como você falou, vai ter o cansaço, vai ter filhos, vai ter. E aí, de ambas as partes, ou às vezes mais do homem, tem que ter uma compreensão Sim, das limitações da mulher. com certeza. Vai ter dias que ela vai estar ali na TPM, que ela não vai estar bem, que ela Verdade. não quer nem olhar para ele. É verdade. Mas existe. E aí, se há uma intenção, tudo bem, ela não tá bem, mas vai ter dias que ela vai estar e que tem que ter um cuidado para não se auto-enganar ali. Porque às vezes acontece de a mulher nunca tá bem. Todos os dias ela tá Dor de doente. cabeça. Todos os dias ela tem algum problema. Acontece. Muitas mulheres, a gente vê relatos que fogem do relacionamento sexual. Por quê? Aí é onde tem que, às vezes são questões internas, né? Sim. Tem que procurar talvez um médico, ver, às vezes se é uma questão hormonal, se pode ser resolvido aí entra É vários porque às vezes fatores. não é espiritual. É. Às vezes, como você falou, é uma questão que, por falta de um hormônio ou de um nutriente, alguma coisa, que ela poderia resolver se fosse numa consulta médica, né, com o seu ginecologista e falasse para ele, Isso. né, as suas necessidades. Também um homem fosse a um urologista e visse, por que que a minha testosterona tá baixa, por que que, né, eu não tenho né, eu não tenho vontade e tô fraco e tal. E acontece Hoje tem, também. e Então, hoje, com né, a tecnologia, com tudo, a gente tem, né? muitos recursos, né, Exatamente. que podem ajudar, né, suplementação que podem ajudar, né, o casal a reativar essa chama que Isso. vai se apagando. Por quê? Porque vai deixando sempre isso, né, sempre vai deixando Por o último. momento íntimo do casal para depois, né? Não é uma prioridade, e por não ser uma prioridade vai se passando. Aí aqui a gente vem ver duas cabeças, né? Para o homem é prioridade e às vezes para a mulher não é prioridade. E uma das coisas que eu ia falar é que o homem precisa também, que quem sempre procura geralmente o momento íntimo, né? O momento do sexo é o homem, né? Na maioria dos casos, quem procura sempre é o homem. E a mulher, ela pouco procura. E quando o homem também precisa sentir que ele é desejado, Sim. faz parte, ajuda na autoestima masculina. Ele precisa saber também que a sua esposa tem desejos por ele. Então é uma dica muito importante também para as mulheres, que Interessante. também mulheres sejam intencionais. Procurem seus maridos, surpreendam ele, né? Porque isso vai reativar uma chama que às vezes seu marido tá meio borocochô por ali e tal. E aí isso vai reativar uma chama, né, no seu casamento. A mulher também tem essa intenção de ela também procurar. Porque Uhum. ela sempre é procurada. Né? A mulher sempre chega, o cabo chega ali, por mais que não chegue da maneira correta, porque a gente aprendeu durante esses anos que a mulher ela tem uma maneira, né, um trabalhar, tem que ter um preparo todinho, né, para a Elogio, mulher autoestima. elogiar, né, fazer toda uma autoestima também para que a mulher ela Investir na mulher, né? investir. Mas às vezes acontece também, né, e eu já passei também por isso, que a gente investe pra caramba e zero, né, para você, né? Então assim, é, a gente investe e a gente também tem que entender que às vezes isso vai acontecer, né? Que você também não vai ter ali naquele momento, porque vai acontecer algum problema, alguma coisa, mas que a mulher também precisa fazer o inverso, ela também precisa mostrar para o seu esposo que ele é desejado, né? Por mais que ele não seja né, o cara mais bonito do planeta, mas para você ele é seu marido, foi aquilo que Deus lhe deu e você também precisa buscar ele para que ele se ache também, rapaz, eu sou importante. Aí eu ainda tô com todo o Então é vigor, algo que né? tem que ser
tem que ser recíproco. Não, Isso, não tem que partir só do exatamente. homem, só de um lado, né? Assim como Exatamente. a mulher busca o diálogo, vamos conversar, vamos. Então, é algo que tem que ser interesse dos dois para que haja, é como na Bíblia fala, se tornar uma só carne, né? Um só. E precisa disso. É verdade. Precisa. Precisa muito. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Tem uma pergunta aqui. O casamento sem sexo é casamento ou sociedade? É uma sociedade meio falida, né? Porque é o que diferencia, né? Uma amizade, né? Uma sociedade de um casamento é isso, né? A intimidade do relacionamento. Exatamente. Né? Que o sexo ele foi constituído para ser praticado dentro do casamento. Ele é abençoado por Deus. E quando a gente casa, muitos pensamentos de muitos jovens, né? É casar para fazer sexo, né? Mas, Coitado. coitado, vocês nem sabem. Mas dentro do casamento é o que Deus abençoou. É o que há de mais, é a obra-prima, né? Daquilo que Deus fez. Então é Sim. abençoado por Deus essa intimidade. E o casal precisa dela para que o casamento continue com a chama acesa. Porque é isso que acende a chama do relacionamento, né? Além da oração, além, né, do diálogo, né? Além da intimidade, você precisa construir também esses momentos de intimidade com o casal. E aí estamos chegando ao final, né? Verdade. Mas ainda falta o sétimo erro, que é um erro, acho que crucial para finalizar esse podcast, que é quando os papéis se perdem. Eita, Glória. Que seria esse tema, amor? Esse tema, quando os papéis se perdem, é quando a gente tem uma inversão de papéis dentro do lar. O Senhor, quando ele constitui a família, o Senhor ele constitui a família muito bem estruturada. Deus constitui um modelo padrão de família. O Senhor constitui, primeiro ele forma o homem, depois ele forma a mulher, e a mulher ela não foi feita, né, do mesmo material como foi feito, o homem foi feito do pó da terra, né? Por isso ele é barro, ele veio do barro, Sim. e a mulher ela já foi feita da carne. Então a mulher ela já tem uma sensibilidade maior. Deus deu mais coisas à mulher do que não deu ao homem. O homem ele é feito assim, feito do barro, feito mais rude, aquele feito mais grosso, né, um jeito mais grosseiro ali. E já a mulher não. O Senhor fez da carne, moldou do seu jeito e ali já fez uma mulher já diferente. E ambos são a imagem e a semelhança de Deus. Sim. Ambos são a imagem e semelhança de Deus. Então isso é muito rico, né? Que existe uma família. E depois os dois eles foram e constituíram uma família. Né? E o Senhor ele instituiu uma família que é homem, mulher e depois vem os seus filhos. Esse é o modelo que Deus fez de família. E esse modelo é o modelo que cada um, dentro dessa organização, tem o seu papel. Né? Quando os papéis se invertem, aí é onde gera toda uma bagunça. O filho, ele não pode mandar dentro de casa. Né? O Exatamente. filho, ele não pode ser a maior autoridade dentro do lar. Por quê? Os papéis se invertem, dá tudo errado. A mulher não pode ser a cabeça. A mulher não é cabeça, né? E também ela não é cauda, né? A mulher, ela está ladeado ao seu esposo. Porque quando o Senhor fez a mulher, ele fez ela do lado do homem, né? Ele vai e constitui a mulher e ela está ao seu lado para ser o quê? Para ser conselheira. Uhum. Conselheira, né? E é a mulher que orienta, é tanto que a mulher tem essa habilidade de aconselhar, quando a mulher diz assim, faça isso, e se o cara não fizer, vai dar tudo Quebra a errado, cara. quebra a cara. Porque a mulher tem esse dom que Deus deu a ela, foi na sua natureza, na sua formação da sua criação, o Senhor na Sim. Constituição lá do Gênesis, ele formou a mulher, né, com essa habilidade de ser conselheira, de estar ali sempre ao redor, cuidando, né, da sua casa, dirigindo ali a sua casa da maneira que Deus lhe deu sabedoria. Porque, como eu já falei, que a mulher ela tem o poder de construir, de edificar, ela Uhum. está ali no seu papel de ser conselheira, de edificar o seu lar, de edificar a sua casa, né? Então, assim, a mulher ela tem esse papel muito importante. E o marido também, ele tem um papel muito importante. O papel do marido, Paulo vai dizer, né, que o marido ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Sim. E esse Cristo amou a igreja, o que foi que Cristo fez pela igreja?
Ele entregou a sua Olha, própria vida. Ele morreu pela igreja. Cristo morreu pela igreja. Então, olha o que o marido, olha o papel do marido. Ele deve morrer, entregar a sua vida a ponto de entregar a sua vida pela sua esposa. Então, o homem, para entregar uma vida, a sua vida por uma mulher, essa mulher precisa ser uma mulher sábia, né? E o Senhor mandou, disse assim, ó, tu tem que amar a tua esposa a ponto de dar a tua vida por ela. Foi assim como eu fiz pela igreja, comparando, né? vocês devem fazer também com a sua esposa. Então, esse é o modelo, né? E esses papéis não podem ser invertidos. Foi o que o Senhor fez. A mulher, ela está ali do lado do esposo, ela não está em cima, nem está embaixo, Sim. ela está onde? Do lado. Ela tem um papel de coadjuvante. Ela está do lado. Juntos, eles caminham fazendo a obra do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor ordenou Isso. para eles fazerem. E aí cada um com seu papel. E o da mulher, fala, a mulher sábia edifica a casa, Isso, né? Mas aquela que é insensata, ela derruba com as próprias mãos. exatamente. E aí o poder que a mulher tem, né, em suas mãos, o poder de construir o lar, de construir um relacionamento, um casamento, um marido, do jeito que ela quer, né? Aí fala, ah, mas ali não tem jeito. Mas existe o diálogo, existe reparar erros como esses que a gente falou aqui e existe uma decisão, É verdade. né? Vai ter, aqui a gente não está apontando o erro de um ou do outro, é os dois que precisam, Sim. né? Se É em analisar conjunto, né? e ver o que eu preciso mudar Exato. para que o meu relacionamento dê Porque certo. nunca é sobre o erro do outro. Isso. Sempre é sobre o que eu preciso fazer para que eu me torne uma pessoa melhor para o meu cônjuge. Nunca é sobre, ela precisa melhorar. É, Isso aqui é para você. Não, não, é para mim, para que eu me molde, me transforme e me melhore, para que eu possa, juntamente com a minha esposa, contribuir para um casamento melhor. sim. Então, nós não somos perfeitos, né? A gente está aqui e a gente começou a falar sobre isso e Deus tem dado graça. E não é sobre que a gente é perfeito, nós passamos por diversos problemas. E a gente já contou muitos problemas aqui, a gente contou algumas coisas que a gente passou por isso, né? E hoje, graças a Deus, e Deus deu um papel, né, para cada um, né? O Senhor tem nos dado aqui direcionamentos. E o Senhor disse que o homem, ele é o sacerdote do lar. A missão do homem é conduzir a sua casa até o Senhor. Essa é a missão que Deus deu para o homem. E a mulher, ela é de edificar e construir o seu lar, de estruturar a sua casa. Ela tem, né, o poder em suas mãos de estruturar e de construir o seu lar, a sua casa, os seus filhos, o caráter dos seus filhos, né, o direcionamento dos filhos. E quando a mulher ela não tem esse papel, o lar sofre. Quando o homem não faz o seu papel de ser o sacerdote, de conduzir a sua casa à adoração ao Senhor e a conhecer a Deus, e ser o sacerdote da sua casa, o seu lar sofre, seus filhos sofrem, né? E a gente vê vários estudos, vários dados de famílias que são totalmente destruídas, filhos que são destruídos porque não tem um lar embasado na palavra, onde o pai não faz a função de pai, a mãe não faz a função de mãe, e tudo fica, né, destruído, e quem sofre sempre são as próximas É gerações verdade. que são geradas. E esse tema e tudo isso que nós falamos aqui, e o que nós temos orado, né, amor? Temos buscado e pedido a Deus é que o Senhor possa restaurar muitos casamentos através desse assunto, desse podcast, de alguns projetos que temos trabalhado, né, amor? E eh, se Cristo não for o centro, diante dos erros que nós aqui Cometemos, expomos. identificamos, né, conversamos, e de cada erro, que são alguns, os principais, né? Mas se não houver uma decisão primeiro, né, uma decisão pessoal, e não colocar Cristo no centro, né, o Espírito Santo ali guiando o casal para ir reparando, para ir se consertando e alinhando, né, novamente os dois, se for feito isso, realmente vocês vão conseguir, né, restaurar, Em nome de renovar a Jesus. aliança, e esse é o nosso desejo nesse dia. Verdade. E a gente já chegou ao final deste podcast. Eu queria agradecer a Deus e deixar uma palavra para cada um de todos nós que estamos participando desse podcast, você que está em casa e nós que estamos aqui. E a Raíssa falou isso.
se a corda de 3 dobras, se o Espírito Santo não estiver no nosso relacionamento. Porque em muitas vezes, quando eu quis parar, o Espírito Santo ministrou no meu coração: meu filho, não é hora de parar. Vamos avante. Faça dessa forma. Muitas vezes, quando o meu coração estava endurecido, ele chegava para mim: vá você agora. E vá lá e peça perdão. Porque é ele que faz. Porque sem o Espírito Santo, a gente não consegue continuar. Isso. Por isso que nós precisamos dele. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue manter um casamento pleno, feliz e realizado. A gente precisa dele, porque é ele que nos direciona, é ele que nos guia, Sim. é ele que diz o momento que nós erramos, é ele que nos corrige, é ele que nos direciona a acertar o coração da nossa esposa. E uma pergunta, amor, para você bem direto. E se um, um telespectador está ouvindo e ele pensar assim, e se o meu cônjuge não quiser, só eu quiser? E aí? Aí vem o que eu estou falando aqui agora, né? Que é o Espírito Santo. É onde você vai precisar buscar intimidade. Porque o Senhor, ele é o único que pode mudar os corações. O Senhor, ele é o que pode reverter cenários. E aí você precisa ter muita sabedoria, né? Tanto você homem quanto você mulher. Precisa ter muita sabedoria. E só essa sabedoria provém do Senhor. É o Espírito Santo que nos Sim. direciona. E aí você precisa ter ele para que ele lhe direcione, para que você consiga ser assertivo, E para que fazer a sua parte, né? para você fazer a Independente do sua outro, parte. né? Não, porque aí você tem a direção do Espírito Santo, você vai conseguir fazer o seu papel. E aí você vai começar a se moldar e você vai ver que o problema às vezes nem está no outro, o problema era você. E aí você vai começar a se moldar e através disso a Sim. manifestação do Espírito Santo vai acontecer. Amém. E eu queria agradecer muito a Deus por este episódio maravilhoso, falou muito comigo, Comigo também. falou com você, com certeza falou com você que está em casa, né? Nós estamos muito felizes. E Deus nos colocou esse ano em um projeto maravilhoso, né? Deus nos deu uma oportunidade de se aprofundar mais nesse trabalho de famílias. E aqui, esse podcast que foi ministrado hoje foi baseado em um e-book que nós, né, pela misericórdia do Senhor, Sim. nós lançamos esse ano. Agora a gente finalizou o e-book, que é o nome do podcast. A gente imprimiu aqui só para a gente trazer o podcast hoje, mas está aqui o link, né, do e-book, os 7 erros que estão destruindo seu casamento. A gente falou sobre esses 7 erros e aqui vai estar muito mais aprofundado, com histórias reais, exemplos reais, bíblicos Exemplos e práticos. práticos nossos, né? E no final de cada erro vai ter os exercícios práticos para você praticar juntamente com seu cônjuge e ambos você começar a restauração do seu casamento. Eu não sei a situação que você está passando hoje no seu casamento, o nível, né, de dificuldade que você está tendo, mas eu sei que o Senhor, através da palavra dele e através desse manual, ele pode restaurar o seu casamento se você colocar em prática, se você ler e colocar em prática o que está aqui, né? E aqui está o link, você pode clicar nesse link e comprar, né, e adquirir este e-book para que a sua vida e o seu casamento seja abençoado. Amém. E foi um prazer, gente, nesse momento, né, estar falando sobre isso, sobre algo que é da nossa vivência, né, amor? Isso. E que você possa compartilhar esse conteúdo para outros casais, para outros amigos, e que seja edificado. E coloque em prática um pouquinho, né, de cada erro que foi falado aqui. Comente também qual foi o erro, né, que você se identifica mais. Se tivesse a coragem, né, amor? Tiver a coragem aí que, né, a gente teve para a gente colocar aqui o nosso, né, a nossa cara, né, a Raíssa relutou um pouquinho de a gente fazer esse podcast, mas o Espírito Santo tomou de conta aqui da atmosfera e mudou tudo. E a gente queria terminar com uma oração e agradecer a você por ter ficado aqui até o final. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de mandar para mais pessoas, para que você consiga abençoar outras pessoas também através desse podcast. E aí finaliza você, meu amor, orando por Vamos orar. nós, orando por esses casais que estão em casa, casais que estão bem, casais também que estão em crise, passando por momentos difíceis, Sim. né? Que o Senhor possa mudar o cenário. Amém? Amém. Senhor Jesus, Pai, nesse dia nós queremos te louvar, Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, por essa porta que o Senhor tem aberto. E através do Reino Cast, Senhor, nós temos aqui falado sobre esses erros que muitos casais cometem, erros que Tome nós próximo de você, cometemos, Jesus. Senhor, no nosso Pai casamento, querido, e que o Deus Senhor tem Santo. nos direcionado, nos dado graça
E, Pai amado, queremos te pedir que o Senhor possa visitar cada lar nesse momento, cada casal, Senhor, que está assistindo, cada família, e que o Senhor vá de encontro, ajudando, que teu Espírito Santo venha ser, Senhor, guiar, que o Senhor venha, Pai, Em teu direcionar, nome, Senhor trabalhar, Jesus. Senhor, Faz naquilo que eles assim, têm Pai querido. feito e Deus tem Santo. desagradado um ao Em outro, teu tem nome, Jesus. desagradado o teu Espírito Santo. Que o Senhor venha chegar ali, Senhor, na vida desses casais, que a partir de hoje eles possam tomar uma decisão de mudar, de melhorar, de Em se teu nome, alinhar Jesus. debaixo da tua presença, Pai amado, e que esse e-book, que esse livro, que esse podcast venha alcançar Em muitas teu nome, pessoas Senhor e que Jesus. muitos casais venham ser edificados e casamentos Em restaurados teu nome, para a Senhor. glória do teu nome. É isso que nós já profetizamos e nós já te entregamos, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, gente. Deus abençoe e até o próximo episódio.